em frente ao Museu Gustavo Teixeira. Por favor, você entre. Fique à vontade. Né? E o vereador que queira fazer algum comentário após a fala da arquiteta, é só fazer inscrição no expediente, por favor. Obrigada. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, aos gestores do Executivo, senhor prefeito, a todos os técnicos do nosso poder público. Eu venho aqui essa noite, há 15 dias atrás eu vim aqui na Câmara protocolar esse documento que eu vou ler, parte dele, né, pelo tempo também. Então, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Pedro, senhor Adilson de Jesus, interessada, arquiteta Edilene Cristiane Leomardi. O assunto, o entorno do Museu Gustavo Teixeira e a demolição do canteiro central em frente ao museu, ocorrido no dia 9 de maio de 2023. Na rua Joaquim Teixeira de Toledo, 534, Centro, São Pedro. Eu, Edilene Cristiane Leomardi, abaixo-assinado, cidadã e munícipe brasileira, arquiteta e urbanista, tecnóloga em gestão pública, pós-graduada em design instrucional e graduanda em administração de empresas. Residente neste município e comarca de São Pedro desde 1976, já há 47 anos. Poeta e participante das Semanas Culturais de Poesia desde essa época de criança e membro do júri de poesias das Semanas Culturais do Gustavo Teixeira há mais de 16 anos. Venho muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a paralisação imediata desta obra que demoliu o canteiro central do Museu Gustavo Teixeira. Obra que não foi apresentada oficialmente à população local, nem aos proprietários dos imóveis neste contexto urbano, para que este projeto possa ser repensado de acordo com as leis de tombamento do nosso bem público, que é o nosso Museu Gustavo Teixeira, que é tombado pelo CONDEFAR, né, que é o Conselho do Patrimônio Histórico do Estado. Bem como solicitar a criação de uma lei que proteja o nosso conjunto histórico e cultural, Museu Gustavo Teixeira, Biblioteca Gustavo Teixeira, Praça da Igreja Matriz São Pedro e Praça Gustavo Teixeira. E que o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de São Pedro, com DEPAC, possa ser reativado para intervir neste impasse. Dos fatos. Houve uma audiência pública do Conselho de Turismo de São Pedro em 2022, na Secretaria de Turismo, para apresentar um projeto de transformação da frente do museu, em Calçadão, pelo DAD, que é o Departamento de Desenvolvimento das Instâncias Turísticas, para aprovação de um projeto para a realização de um convênio junto a este órgão estadual. Porém, nesta reunião, não foi apresentado o projeto na forma gráfica, mas o Executivo Municipal garantiu verbalmente aos participantes da reunião,
membros do CONTUR, que o projeto arquitetônico que seria apresentado junto ao DAD seria um projeto que não iria, em hipótese alguma, interferir nem ferir o entorno do museu, com nenhuma cobertura, estrutura, objetos ou outra construção que pudesse concorrer com a visão do museu. E também que nem o canteiro central seria retirado, com suas luminárias, modelo Antiga São Paulo, e nem os ipês brancos que foram plantados ao longo do estacionamento, em homenagem ao Dia da Árvore, e como referência e homenagem ao poeta Gustavo Teixeira, no dia 21 de setembro de 2021, seriam arrancados. Temos uma lei número 2173/98, que foi criado o Conselho CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de São Pedro, e que hoje não está ativo, e que tem necessidade urgente de ser reativado para se posicionar sobre esses projetos tão importantes perante nossa cultura e patrimônio público, histórico e cultural. Assim, conforme a decisão da Prefeitura em demolir o canteiro central do museu, sem avisar publicamente os munícipes, nem apresentar oficialmente à população o projeto arquitetônico, nem isolar a área da obra com tapumes, nem ter colocado a placa da obra do convênio com seus devidos responsáveis técnicos, nem o valor da obra do Estado, que são inerentes ao cumprimento do contrato do convênio junto ao DAD. Venho apresentar completo repúdio à atitude arbitrária da Prefeitura Municipal de São Pedro na demolição do canteiro central em frente ao Museu Gustavo Teixeira, bem como todo o asfalto da rua, a calçada lateral em frente às casas do outro lado do museu. O Museu Gustavo Teixeira, que é tombado pelo patrimônio histórico, a Praça Matriz e a Praça Gustavo Teixeira e todo o perímetro deste entorno faz parte deste cenário histórico e deve ser pensado como um cenário contínuo, com características semelhantes. O Museu Gustavo Teixeira, bem como a Biblioteca Gustavo Teixeira, são elementos essenciais e norteadores a qualquer projeto de intervenção viária, arquitetônica e paisagística, onde a preservação do canteiro central, com as luminárias modelo Antiga São Paulo, os ipês brancos plantados ao longo do estacionamento da avenida, numa comemoração do Dia da Árvore e da Semana Cultural Gustavo Teixeira, em 21 de setembro de 2021, tornavam-se um ponto muito importante de destaque. Digo, tornaram-se, pois tudo isso foi arrancado pelas máquinas da Prefeitura sem pena nem dó. Na manhã da terça-feira do dia 9 de maio de 2023, e que as fotos encontram-se anexas a esse documento, bem como os vídeos deste total descaso em relação ao nosso patrimônio público, histórico e afetivo do nosso município, do poeta Gustavo Teixeira. E também total desrespeito aos moradores e proprietários dos imóveis que sequer foram avisados do início dessa obra com antecedência. Então aqui segue os links dos vídeos e das duas publicações que eu fiz no Facebook, tá? Dia 9 de maio de 2023 e no dia 11 de maio de 2023. Então, assim, o Museu Gustavo Teixeira, bem como a Biblioteca Gustavo Teixeira, são elementos importantes do contexto da nossa Praça Matriz São Pedro e Praça Gustavo Teixeira, tornando esse conjunto do centro histórico, Igreja Matriz, Praça Gustavo Teixeira e todo o entorno comercial e alguns poucos exemplares do casario antigo dessa área central, um cenário que se completa. Toda e qualquer intervenção nesse cenário deveria e deve ter em mente o Museu Gustavo Teixeira como foco principal, enquanto patrimônio histórico tombado pelo CONDEFAR, que deverá seguir as leis de tombamento, tanto a esse bem histórico quanto a seu entorno.
Aí segue uma foto do museu que está no livro Patrimônio Escolar, uma saga republicana. O nosso museu, ele era o edifício Grupo Escolar São Pedro, e ele foi projetado pelo engenheiro arquiteto belga José Van Umbeck. Ele faz parte do livro das escolas tombadas do estado de São Paulo. O tombamento é de 2010 e o processo de tombamento foi pedido em 1986. Eu falei com uma técnica do Condefá e ela me disse que nem uma banca de jornal, nem um ponto de ônibus poderia ser construído em frente ao museu, que ia descaracterizar. Aí a prefeitura apresenta um projeto com uma estrutura e cobertura que tem 13 metros de largura por 40 metros de comprimento. E esse projeto está apresentado no link da licitação. Eu baixei esse projeto lá para todo mundo ver, tá? E essa cobertura e estrutura, ela começa na direção da esquina da biblioteca e ela vai até o primeiro portão que tem na entrada, ela vai até um pouco mais, quase a metade da fachada. Então, porque eu vou falar sobre o entorno do bem tombado. E o que é o entorno do imóvel tombado? É a área de projeção localizada na vizinhança dos imóveis tombados, que é delimitada com o objetivo de preservar a sua ambiência e impedir que novos elementos obstruam e reduzam a sua visibilidade. E isso significa que não pode ter nenhuma interferência visual que concorra com o museu, para que de qualquer perspectiva ele seja visualizado sem nenhuma interferência. E toda intervenção viária, arquitetônica, paisagística nesse entorno deve estar de acordo com essas leis de preservação e de tombamento desse bem público de grande valor histórico. E por que nós não podemos fazer isso aqui? Seguindo todos esses critérios da lei de tombamento, já que o nosso Museu Gustavo Teixeira passa por um restauro que está em andamento através de um convênio que é do DAD também, e que essa obra iniciou em agosto do ano passado. E todo esse conjunto histórico precisa ser preservado. Então, e também os imóveis no entorno podem ser beneficiados com isso, com leis de isenção de IPTU, bônus para quem pintar e recuperar os imóveis, conservando as características das fachadas antigas, com incentivos para que o comércio possa investir cada vez mais, explorando o turismo local, cultural, histórico e gastronômico. Então, eu fico muito triste com a gestão pública em não ouvir os bons técnicos, a população local, os mais experientes e conhecedores da nossa cultura local, tão rica e poderosa como a nossa herança poética gustaviana, que tem uma semana cultural há tantos anos. Temos esse privilégio, temos um museu maravilhoso, tombado pelo patrimônio histórico, um grupo escolar Gustavo Teixeira que se transformou no Museu Gustavo Teixeira, através do amor e da dedicação de tanta gente. Tenho tanto orgulho em ter crescido aqui em São Pedro, ter vindo para estudar nessa escola maravilhosa que me acolheu. Aliás, São Pedro nos acolheu. E posso dizer tranquilamente que sou quase uma santanderense nata. Aliás, era frequentadora assídua das Semanas Culturais desde criança, que despertou minha veia poética e artística desde muito cedo. E como não dizer que sou uma apaixonada por poesia, arquitetura, urbanismo, paisagismo, arborização urbana, patrimônio histórico, cultural e etc. Aliás, há muito tenho uma fama de brigar pelo patrimônio da nossa cidade, junto a grandes amigos e amigas que alguns já não se encontram mais aqui.
Sou uma pessoa transparente, sem mimimi. Quando eu gosto, gosto muito. Quando não gosto, está na minha cara o meu desagrado. E, infelizmente, essa situação da frente do museu me desagradou profundamente. Tanto a mim quanto tantos moradores daqui. Então, eu vim aqui nessa noite pedir encarecidamente para que todos vocês, gestores daqui do Legislativo, aos gestores do Executivo, tenham bom senso em analisar com carinho essa obra e não construir essa cobertura, rever esse projeto junto com esse conselho que vai ser criado, que vai ser reativado, e também essa lei de patrimônio histórico poderia ser de autoria de todos vocês e a gente pudesse homenagear a nossa amiga tão querida, Dona Maria do Carmo Mendes Andrade Souza, que ela ficaria muito, muito feliz se tivesse essa lei, né? Ela que protegeu tanto o nosso patrimônio histórico. Lutou muitas vezes e muitas vezes nós não conseguimos, mas acho que se ela estivesse aqui, ela estaria aqui também, falando aqui, né? E eu fico muito agradecida, espero que todos repensem esse projeto com muito carinho, pensando na nossa cultura e em toda essa nossa riqueza. Muito obrigada. Fica aqui para ela responder as perguntas, não?